Bom dia, um feliz dia. Hoje, quarta-feira, dia 13. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição é falando Jetro. Jetro era o sogro, de Moisés. A lição pede para a gente ler Êxodo capítulo 18. Moisés recebe aí a visita de Jetro, também chamado de Reuel, relatado lá em Êxodo capítulo 2, verso 18. O nome dele também pode ser chamado Reuel. Jetro trouxe aí a esposa de Moisés, Ziporá, e trouxe seus dois filhos, Gerson e Eliezer. Quando Moisés ali ouviu falar, que o seu sogro estava vindo ali juntamente com a sua esposa, e os seus dois filhos, imediatamente foi recebê-los. E ali, ao recebê-los, Jetro havia ouvido sobre a libertação surpreendente que Deus havia realizado por Israel. E ali Moisés começa a narrar, ao seu sogro os detalhes do que Deus havia feito, para libertar o povo do cativeiro egípcio. Isso. Lá em Êxodo, capítulo 18, verso 8, ele diz: tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todas as aflições que enfrentaram no Egito, e como o Senhor os havia livrado. Então ali, Moisés testemunha para seu sogro, que já tinha ouvido falar, da libertação surpreendente de que Deus havia realizado, ao povo de Israel, e agora Moisés conta detalhes, de como Deus livrou o povo do cativeiro egípcio. Imagino, Jetro exaltou, ao ouvir isso, exaltou a bondade de Deus, as suas intervenções extraordinárias em favor do povo de Israel. E declarou, lá em Êxodo, capítulo 18, verso 10 e 11, bendito seja o Senhor, que libertou você das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo das mãos dos egípcios quando agiram arrogantemente contra o povo. Esse testemunho que Moisés fez ao sogro, que o sogro declarou aí, agradecendo, louvando o nome do Senhor, falando quanto, o Senhor foi benevolente, foi bondoso, foi misericordioso, foi bendito, por libertar o povo do cativeiro egípcio das mãos de Faraó, não é isso? E reconhecendo, quanto o Deus de Israel, do povo de Israel, era maior que todos aqueles deuses, porque os livrou das mãos dos egípcios, quando os egípcios arrogantemente, faziam coisas horríveis ali. Deus o livrou o povo dali. Esse é um exemplo de que como Israel deveria se portar, o povo de Israel, contando e testemunhando, das maravilhas que Deus havia feito para com eles, tirando eles, do cativeiro egípcio, não é isso? Contando ao mundo, quem é esse Deus que os livrou, desse cativeiro, e reconhecer, o que Deus fez para com o povo. E é isso que eu e você também devemos fazer, testemunhar o quanto Deus tem feito por você, por mim, quanto Deus fez por todo esse mundo, ao dar a sua vida em favor da sua vida. Ele derramou o seu sangue para que você tivesse a esperança da vida eterna e da salvação de Jesus. Ele deu a sua vida por mim, por você e por toda a humanidade.
não pelos seus méritos, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, né? E mediante a sua fé. E a partir do momento que você aceita a sua graça, né? Você tem o galardão da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, né? É isso que nós devemos fazer. Assim como Moisés testemunhou para o seu sogro, né? Nós também temos que testemunhar para este mundo o quanto Deus tem feito em favor da minha vida, da sua vida, da vida de cada um de nós. Aqui Jetro aprendeu sobre Deus, o que ele já ouvia, já tinha ouvido falar. Ele próprio tinha algo a oferecer ao povo de Deus, conselhos sábios e benefícios. Moisés ali, né, sogro dele, viu ele ali ministrando, né, ao povo, aconselhando o povo ali, e ele viu o quanto era pesado, né? Um pôr do sol, outro pôr do sol, o povo ali em pé, vinham a ele para que ele pudesse julgar as causas, né? E Jetro viu aquilo ali e falou: não, cara, você não pode fazer isso não. Isso não é saudável, isso não é bom para você, né? E para o povo aí que fica em pé muito tempo, é bom que você reconstitua pessoas que venham a te ajudar nesta missão. Então ele precisava de juízes dedicados e fiéis, né? Pessoas íntegras, né? Jetro enumerou ali as qualificações que Moisés deveria procurar numa pessoa. Pessoas que temessem a Deus, fossem temente a Deus, que fossem confiáveis e que odiassem o ganho desonesto. Isso. Então foram ali nomeados pessoas, né? Moisés aceitou ali o conselho de Jetro, com certeza foi utilizado por Deus para que ele pudesse ter essa visão. E muitas pessoas, às vezes, são utilizadas por Deus para nos darem conselho também. E que, às vezes, são pessoas mais experientes, como era o sogro de Moisés, né? E ali ele aceitou, né, que Jetro, né, havia falado com ele, conselho sábio, né? E ele nomeou pessoas capazes, né, e de bom caráter, que liderassem grupos ali de 1.000, de 100, de 50 e de 10, né? E assim a carga de Moisés seria reduzida e ele poderia ali se concentrar em problemas mais relevantes e o povo seria bem servido, né? Não ficaria tanto tempo ali em pé, né? E Moisés também poderia reduzir a sua carga de trabalho também. Nós vemos aí, como nós falamos, Moisés aceitou esse conselho sábio de Jetro, como é relatado lá em Êxodo 18, verso 24, e né, nomeou aí líderes, né, de diferentes funções administrativas. Não é isso? Isso também pode ser visto lá em Deuteronômio, capítulo 1, verso 9 ao 18. Nós aprendemos que devemos escutar também as pessoas com mais experiência, né, porque elas têm uma visão diferente da gente, já passaram por situações às vezes adversas ou parecidas ou iguais a que efetivamente estamos passando, e essa pessoa também pode ser utilizada por Deus a dar um conselho sábio para que você possa, às vezes, sair da situação em que você se encontra. Assim como Moisés estava naquela situação ali, sobrecarregado, Jetro sabiamente deu um conselho, ele aceitou um conselho sábio, e aí ele diminuiu aquela carga pesada que ele tinha, e assim o povo também pôde ser mais bem servido. Pense nisso, né? É bom que a gente tenha disposição também de ouvir, né, os conselhos de pessoas mais sábias, mais idosas, né, que já passaram por algumas situações às vezes difíceis, que vão nos ajudar a resolver de repente algum problema, alguma adversidade, né, ou algum problema que possamos estar passando naquele momento, né? Assim como Jetro, né, e Moisés ali conversaram e Moisés aceitou ali o conselho dele, né? Que você também aceite o conselho, né,
de pessoas sábias que podem também estar sendo utilizadas pelo próprio Deus para que aliviar a sua carga, que pode estar pesada também. Que Deus te abençoe, que você seja uma pessoa que dê o seu testemunho também, o que Deus, o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida, o que Ele tem feito na sua vida, na vida da sua família, que você testemunhe desse Jesus para que outras pessoas venham conhecer também esse grande Deus, e o que Ele tem realizado, na sua vida até aqui. Que Deus te abençoe e te dê aí uma quarta-feira abençoada para você e para sua família. É meu desejo e minha oração. Amém.